Salve galera, beleza? O pessoal do grupo também na votação que teve mais recente aí pediu para poder fazer um tier list dos personagens C17. E esse daqui eu admito que vai dar trabalho, hein? Vai dar trabalho, tem muita opinião controversa, muita, muita coisa a se dizer. Alguns C17, quando foram lançados, eram roubados demais, absolutamente era tier S, absoluto, sem nem questão. Mas conforme foi lançando novos e novos personagens C17, é normal que um personagem C17 mais recente seja melhor do que digamos, o primeiro C17 é hoje. Mas o primeiro C17, assim que lançou, foi indiscutivelmente o melhor personagem do jogo até, sei lá, lançarem o 15º. Só por curiosidade, quando eu estava preparando essa tier list aqui, eu fui contar e a gente tem atualmente 75, isso mesmo, 75 personagens C17. Então, eu queria começar esse vídeo aqui falando com um personagem que eu admito foi muito especial e um dos grandes motivos que eu me tornei, na época, o top 1 do meu server. Foi bastante, admito, caro para poder pegar, mas foi o primeiro e eu quero começar por ele, o Vegeto Blue. Vegeto Blue, quando lançou como sendo o primeiro personagem C17, sem dúvida, é um personagem de nível rank S, mas, para você ter ideia, quando foi lançado, ele foi lançado num tipo de evento que atualmente não existe, já deve ter quase uns 2, 3 anos que não existe mais esse tipo de evento, que era um evento de X recarga. Então, juntava 5 ou 6 servers e quem fizesse mais recargas ganhava esse Vegito. Então, esse Vegito já chegou a custar 50 mil diamantes de recarga. Se você considerar que uma recarga de 6 mil dá 100 dólares, então um personagem para você pegar no top 1, né? Então, tô falando isso só para poder pegar ele com o máximo, com arma, com tudo, que na época nem existia amuleto quando foi lançado. Você teria que fazer uma recarga, na verdade, 50 mil de recarga em 7 dias, que era um evento que durava 7 dias. Então, a recarga mais cara que tem é de 6.400, você tinha que fazer no mínimo 8 recargas de 6. Então, era no mínimo 800 dólares em 7 dias para você pegar ele no top 1. Eu admito que eu não peguei o top 1, não tinha condições nenhuma. Ainda assim foi caro para mim, mas eu consegui pegar ele, se eu não me engano, foi no top 7, no top 8, que eu peguei ele 3 estrelas. E para você upar a estrela nele na época, e ainda até hoje, você usava aquele ticket dourado. Então eu peguei ele 3 estrelas, mas consegui colocar ele 7 estrelas no mesmo dia. Então foi um grande evento para mim, que eu consegui dominar. Ele, quando lançou, não tinha ninguém que conseguisse destruir ele. Ele ainda tinha aquela passiva de reduzir em 60% o dano que ele toma. Então ele foi, sem dúvida, o primeiro C17 e o mais forte por muito tempo. Então lançou outros personagens C17 e ainda assim ele era o mais forte, não tinha discutia isso. Só que, se vocês estão jogando atualmente, vocês sabem que hoje ele é dado de graça só pelo login. E você vai pegando a arma dele, vai pegando o amuleto dele, conforme o tempo do jogo vai passando. Então, podemos admitir que hoje ele já não é mais um personagem de rank S. Mas ainda assim é um bom tanque. Ele tanca muito, tem os seus efeitos de roubar ataque e defesa em coluna, então bate em 2 alvos, então ele consegue se tornar tanque. Com o amuleto dele, que você pega naturalmente por login, ele revive, então fica muito bom, dura bastante.
é um bom tanque, mas infelizmente a gente não pode considerar ele como rank S. Eu diria que hoje, se você está começando em um server e tal, ele pode ser até rank A. Mas com o passar do tempo, você vai ver que não adianta você ter ele somente como tanque. Você precisa ter passivas que dão efeitos diferentes e faz o seu time inteiro ser tanque. Então, eu diria que hoje ele estaria no rank B. Dá para usar em server novo por um bom tempo, até você conseguir pegar, sei lá, uma variedade maior de C17. Não recomendo você focar muito nele, que você vai acabar trocando ele mais na frente para o futuro. Mas eu diria que ele é um rank B. Fazendo uma meia volta de indo do primeiro C17 para o último, mais recente, temos o Black Freeza. Black Freeza é o personagem C17 mais recente que lançou. Veio naquela modalidade de evento de Sparking, né? Que são aqueles... na verdade, eu considero eles um C18 já, né? Ele tem tantos atributos, tem tantas passivas, enquanto os personagens normais têm no máximo 4 feitiços de passiva, né? O ataque básico dele, que é o skill, a ultimate, uma passivazinha que dá HP e defesa, e a passiva, que é de 4 estrelas. Os personagens Sparking chegam a ter até 6. Então você precisa upar para você usar o máximo deles, 6 estrelas. Então é bastante caro, porque eles são personagens que atualmente ou você tem muita sorte de pegar no evento de Shenron que tem, né? Ou então você se contenta com 4, no máximo 5 estrelas, com arma, talvez amuleto, se você der sorte. Mas falando exatamente do Black Freeza, eu tenho comparado inclusive no meu server, não é um personagem excepcional. Por incrível que pareça, ele é o personagem mais recente, tem passivas muito boas, mas eu ainda acho que não acharam um time, digamos, perfeito para ele. Ainda assim, eu diria que ele é um personagem de rank A. Por ser Spark, eu diria que é rank A. A gente vai reparar mais na frente quando a gente estiver falando dos outros, mas ser Sparking já considerava um S. Mas o Black Freeza, porque eu ainda acho que ainda tem muito potencial a ser explorado, ainda tem novos personagens com passivas que combinem mais com ele, eu digo que ele é um personagem de rank A. Então, já fizemos o primeiro e o último. Vamos dar continuidade nos personagens de categoria diferente. Então, fizemos o primeiro, fizemos o último. Vamos falar de um personagem combo. Vamos falar, na verdade, do primeiro personagem combo. Vamos falar do Infinity Zamasu. Cadê ele aqui? Cadê ele? Cadê? Os outros dois Zamasu. Caramba, aqui. O Infinity Zamasu foi o primeiro personagem combo. Na verdade, segundo, né? Que o primeiro personagem combo é o combo Goku C16, mas como ele não está nesse tier list de C17 nosso, então vamos considerar o primeiro personagem combo de C17. Ele é o personagem que, digamos que todo mundo pode ter, não é um combo muito difícil. Goku Black, Zamasu e o Fusion Zamasu, Fused Zamasu, na verdade. E eu diria que ele é um personagem de categoria S. Pode não ser o topo do S, mas é melhor do que o Black Freeza, apesar de ele não ter muitas passivas. Mas, se não me engano, ele é o único combo card que tem Kame, até os Kame 6, inclusive. Os outros ainda não tem, não foi implementado. Esse dá um grande diferencial, porque deixa mais atualizado em par com os outros C17, por ele ser mais antigo. E ele tem muito status e muito poder. Personagens de combos no geral tem muito poder, mas o Infinity Zamasu, como foi o primeiro, muita gente conseguiu focar assim que pegou. E hoje tem Infinity Zamasu com 60, 80. Já cheguei a ver no meu server, tem um que tem 70M de poder.
Então, diria que ele está com certeza acima do Black Freeza e no S, sem dúvida nenhuma. Vamos voltar e dar uma olhada em personagens aleatórios aqui. Eu vou falar um pouco agora do Gohan Beast. Gohan Beast é um personagem Sparking, veio um pouco mais recente, um pouco antes do Black Freeza, e eu considero ele um dos melhores personagens que tem. A passiva dele destacar até 8 vezes, dá um shield para quem estiver em volta dele, ignorando o dano completamente, e todo o dano causado, parte dele se transforma em cura, então você não toma dano e ainda é curado pelo dano que o cara ia causar em você. Então ele com certeza está na categoria Spark ainda, então vem com as habilidades de 5 estrelas e 6 estrelas também, com certeza está no rank S. Uma coisa que eu quero falar aqui, eu não estou falando ainda de um ranking de C17 de personagem no geral. Não estou falando que, olha, é fácil de pegar em vista, ou então corra para poder pegar de qualquer forma, recar. Não, aqui eu estou falando só da qualidade do personagem, beleza? Então, Sparking por si só já considero S, diferença só do Black Freeza, porque o Gohan tem vários tipos de time. Tem um time com Bardock e tal, só de Saiyajin no time, então muitas passivas, então o efeito diferente que você ganha recargas até 9. Então é um personagem completo, tanque, tem dano e tem buff para o time inteiro. Essas são as características básicas para ter um personagem C17 excelente. Vamos terminar então com os Sparking. Eu quero falar também do Vegito. Vegito também está na categoria S, com um personagem muito forte. Por incrível que pareça, muito tanque. No meu time eu consigo dizer que ele se torna mais tanque do que os meus personagens combo, do que o Gohan, do que todo mundo praticamente. Ele é um dos últimos a morrer. Eu perco contra algumas pessoas lá do meu server, mas ele sinceramente é um dos últimos a morrer. E quando chega perto de morrer, ele recupera tudo com bastante roubo de vida, dano absurdo. Ele chega de quase morto para a vida cheia em um turno, 2 turnos, fácil. Então, eu diria que ele está um pouco acima do Gohan. E conforme a gente for completando aqui, a gente vai ajustando essas posições. Depois do Vegeta, vamos falar do Goku. Goku Sparking também, de novo, meio chato dizer, mas personagem Sparking tem efeitos muito absurdos, muito forte. Tem dano muito legal. Os efeitos, o Goku Sparking junto com o Vegeta God, né? Também Sparking. Vegeta God não, Vegeta Evo. Sparking também tem passivas para poder reduzir o dano de dragões. Então os danos dos dragões ficam praticamente mínimos, quase não dá dano. Então a gente acaba de passar, né? Eles deram um nerf recente nos dragões, mas antes desse nerf praticamente não importava o time que você tinha. Se você tivesse mais speed e dragões mais fortes, você conseguia matar o time inimigo inteiro só com o dragão. Era um meta que estava tendo foco muito mais em passivas para tanque, que você não precisava matar o inimigo com seus personagens, só precisava deixar os seus personagens vivos o suficiente para o seu dragão matar todo mundo. Com os personagens Sparking que chegaram do Vegeta Evo, Ego Superior e o Goku Sparking, isso quebrou um pouco, por causa que eles estavam dando, se não me engano, 80% de redução de dano de dragão. Então o dragão agora começa a dar dano negativo praticamente, e aí era o dano dos personagens que voltaram a ser o foco. Falando nele aqui, o Vegeta Ego, esse eu ainda não tenho, mas é um personagem, inclusive, talvez o melhor personagem de Spark. Por quê? Porque ele tem muita passiva para o time inteiro, coisa que o Gohan e o Vegeta têm, mas não se sobressai tanto. Eu diria até que o Vegeta Ego é o personagem mais forte em todos os atributos atualmente, porque traz passivas de tudo que é jeito, tem bastante dano, dura muito mesmo, tem uma
como se fosse uma sobrevive pra caramba. Então, diria que ele seria o top 1. Esse atualmente, eu diria, o top 1 de todos os C17, inclusive dos Spark. Então a gente já cobriu todos os personagens de Spark. Tem uma menção honrosa aqui, que é esse Vegeta Dia dos Namorados. Eu já vi ele em vários times muito fortes, principalmente com o Bardock aqui de passiva Saiyajin. No meu servidor, inclusive, o top 1 tá usando, bastante forte. Tá usando um time com... na verdade, ele deve ter tirado, né? Mas tava usando um time muito forte com ele. Muito bom. Tem passivas muito interessantes. Pulsa efeitos diferentes. Diria melhor do que alguns Sparking. Talvez eu acho melhor até do que o Gohan Beast do Goku. Não acho que chega melhor do que o Vegeta. Mas muito bom. Muito bom mesmo. E agora que a gente já tirou, digamos assim, os personagens do meta atual, né? São praticamente, se você usar 6, diria que 5 Saiyajin com o Bardock, é o time mais agressivo que você pode ter. Esse daqui, por incrível que pareça, na linhazinha certinha aqui, tem uma sinergia incrível, um dano absurdo e praticamente só perde se você não tiver speed. Por quê? Porque ainda assim você consegue sofrer algumas baixas se o inimigo jogar antes de você e for muito mais forte. Mas se você tiver mais speed, nada mais importa do que esses 6 aqui. É o time que eu diria que é o time excepcional. Mas caro pra caralho, porque você ter esses 6 upados com amuleto, com arma, com tudo que você pode, né? É bastante difícil e sem recarga eu diria quase impossível. Então já cobrimos o Bardock como um personagem S, disparado aqui como S, um dos efeitos mais roubados de passivas de dano que tem atualmente. Muito, muito bom mesmo. Estamos muito aqui em cima, nessa parte de cima. Eu vou deixar. Eu quero agora só a gente pegar uns personagens mais antigos que vão ser, na verdade, menções honrosas, porque não se encaixa mais no meta atual. Eu vou começar pelo Vegeta Blue Evolution. Ele já foi, junto quando teve a sua meta de tanques Rank S, com a sua passiva de block e time full light, né? Com no mínimo 3 lights, chegando a 6. Era um time de reflect absurdo, com alguns outros que a gente vai citar aqui. Mas se perdeu com a quantidade absurda de dano que apareceu no jogo. E não diria que chega nem no rank A atualmente. Tá pior até do que o Vegeta Blue, mas já foi melhor. Já foi categoria S, caiu para A e hoje eu diria que não chega a ser melhor. É melhor você ter um Vegeta do que uma passiva do Blue. Eu foi durante muito tempo, mas hoje não tá. Junto com ele tinha o Camber junto, com essa passiva de Light e Block do time inteiro. Esse Camber ainda dá para ser utilizado porque ele pode ser com passivas de Light, passivas Fire, passivas diferentes. Então, é interessante, mas tá até um pouco melhor do que o Evo, tem mais utilidade e tudo mais. Né? Basicamente é isso. Vamos dar uma olhada aqui em personagens excepcionais. Gotenks 4, disparado o melhor. Na verdade, ele é regra. Em qualquer time você precisa ter o Gotenks 4. Melhor não é, mas é essencial. Todo time que você for começar, que você está jogando, você precisa do Gotenks 4. Ele cura o time inteiro, dá um reflect absurdo,
tem passivas interessantes. Então, tudo que ele faz muito bem e é deixar o time inteiro vivo por mais tempo possível. Então, com certeza, rank S. E rank S como obrigatório em qualquer time. Atualmente, você pode tirar um Vegeta Evo, botar um time de Blue e tal. Qualquer coisa você pode mexer, mas o Gotenks 4 é absoluto. Depois desse Gotenks 4 como absoluto, a gente tem, vamos colocar, Gogeta 4. Ele foi também bem no comecinho dos C17, chegou a ser também, por muito tempo, um meta de Gogeta. Ele dava one shot no time inteiro. Ainda não tinha dragões quando foi lançado e ele se tornou meta. Ele já foi lei em qualquer time, mas foi vendo que não durou muito, porque você matava todo mundo se você desse um hit. Como você deixava eles marcados com invulnerabilidade por um turno, se você não matasse, você garantia que eles iam ficar vivos por no mínimo 2, 3 turnos. E isso foi perdendo gradativamente seu brilho, porque foi aparecendo os times de tanques que sobreviviam à ultimate dele e acabava deixando o seu time na mão. Hoje em dia não vale nem a pena você ter ele no time. É o primeiro, não vale a pena que a gente vai falar aqui, porque já foi excelente, mas hoje em dia não vale a pena, não vale a pena. Nada dele, ele tinha na passiva dele um buff adicional de dano ultimate, coisa que nenhum outro personagem tinha e hoje em dia já tem, mas hoje em dia não vale nem a pena. No máximo você vai pegar ele para poder você upar deck, ganhar um pouquinho mais de poder e tal, mas realmente hoje não vale a pena você ter esse Gogeta 4. Vamos falar de outro personagem combo, o Proud Team, que é o combo Jiren, junto com o Infinity Zamasu, é um combo que eu uso até hoje. Admito que não é um combo muito útil, é muito mais um powerhouse, é destaque de poder em si mesmo, status mesmo, muito ataque, muita defesa, muito HP. Então é muito difícil matar ele por causa desses atributos todos. Não é melhor do que o Infinity Zamasu de jeito nenhum. Ele não chega nem a ser a personagem S, não vai ficar no time como obrigatório. Eu poderia dizer que é melhor do que o Black Freeza, mas também só vale a pena se você tiver ele muito upado. Então não é melhor do que o Black Freeza em sua maioria das vezes. É melhor do que o Vegeta. Dá para usar como um tanque, dá para usar como dano. Ele é um personagem que dá um dano legal, o crítico dele é legal, o dano dele é legal, mas não vale muito a pena mesmo. É melhor do que os outros aqui do rank B, vamos deixar aqui como top do rank B, mas ele não chega a ser rank A de jeito nenhum mais. Só quem usa ele é quem upou por muito tempo, porque ele era muito bom você ter 2, 3 personagens combos ao mesmo tempo, mas conforme as passivas foram chegando, a gente foi vendo que não vale muito a pena mais. Então ele seria o top do rank B aqui, sem dúvidas. Vamos falar de um personagem que eu já usei, que foi um personagem do Vegeta, Vegeta 4. Eu gosto de montar time com ele ainda para poder atacar o céu, para poder ter um poderzinho maior de dano. Ele tem o combo de Fire, né? O combo Fire dele é legal, causa bastante dano, amplifica bastante o ataque de todos os personagens. Não tem utilidade nenhuma para arena, atualmente não tem mesmo. Eu diria que os outros você ainda usa bastante, ou então pode usar em times diversos, mas para a arena não vale a pena. No máximo você vai usar para guild, a instância da guild lá, e para atacar céu mesmo. Nada de excepcional nele, é só dano mesmo.
Que mais? Vamos falar de um personagem roubado atualmente. Kayle. Chegou recente, pouco antes ou pouco depois, pouco antes do Black Freeza, como pode ter sido o personagem normal mais recente antes de personagem Spark, né? Antes do Gohan, Beast e eu acho que foi ela. Se passou um pouquinho a análise dela por todo mundo, porque não tinha ainda um time muito bem formado. Com a chegada do Bardock, ela melhorou bastante com a passiva de Saiyajin. Ela é um personagem um pouco suicida, então ela aumenta o dano que ela toma para poder aumentar o dano que ela causa nos inimigos. Mas ela tem um grande potencial de dano. De cada vez que ela usa Ultimate, o multiplicador de ataque dela aumenta bastante. Então, se você não matar ela rápido o suficiente, ela vai incomodar bastante, porque a cada vez que ela usar Ultimate, ela vai praticamente matar um personagem seu. Se você não tiver passivas do Gohan, Beast, por exemplo, ou então do Vegito Ego, ou então do Goku, que limitam o dano recebido a uma percentagem máxima do HP, ou então zeram absolutamente o dano, é praticamente um ult, uma morte. Porque eu diria que, combinada com o time com Bardock, ela é Rank S, mas fora desse time, ela seria um mais forte do que o Black Freeza, mas um Rank A. Um Rank A bem legal, bem disputadozinho. Talvez o primeiro do Rank A, quase um Rank S. Vamos descendo um pouco mais, vamos falar de quem aqui agora. O Whis caiu na graça de todo mundo porque ele foi o personagem que chegou para poder acabar essa invencibilidade que personagem que contas com mais speed tinham, porque ele tem a passiva de tirar a rage do inimigo de forma que você não usava a ultimate. Então, no primeiro turno você podia ter mais speed, mas se você estivesse lutando contra alguém com Whis, você ia impedir, ia tirar um pouquinho de rage só, mas ia impedir que o cara usasse a ultimate no primeiro turno. Então, ele foi considerado por muito tempo também, junto com o Gotenks 4, como essencial para todos os times, porque você impedia o uso de ultimate no primeiro turno. Então, não importava se o personagem tinha 1000 de rage garantido todo começo de partida, com ele você tirava 100, se não me engano, 200 de rage do time inteiro inimigo. Então o cara não conseguia usar a ultimate no primeiro turno. Mas acabou que ele caiu um pouco na graça do resto de outras passivas e hoje em dia não tem um foco tão grande. É com certeza maior do que o Rank B? Não, eu acho que é melhor do que o Vegito, mas não chega a ser melhor do que talvez um combo Jiren no time. Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui? Mecha Freeza. Mecha Freeza. Junto com o combo do Evo Camber, com o Vegito no time também, eu usei bastante o Mecha Freeza. Garantia a ult no primeiro turno e você garantia controle em um inimigo que ia ficar sempre, toda vez que você começava, você usava o ultimate, você dava o estado mecanizado no inimigo e o cara ficava 2 turnos sem jogar com esse personagem, dando tempo para você ir derrubando o time inimigo aos poucos. Só que, na verdade, com a Kame 2 dele, toda vez que ele sofria um ataque, ele tinha chance de causar o efeito mecanizado em um inimigo aleatório, não necessariamente quem bateu nele, mas qualquer um outro podia tomar esse efeito. Só que hoje em dia a gente tem as passivas roubadas e personagens novos que têm a garantia de imunidade a controle no primeiro e alguns até no segundo turno. Então ele caiu, caiu, caiu. E hoje eu diria que tá no rank B aqui, bem tranquilo. Não chega a A, mas dá pra usar ainda um pouquinho. Que mais? Que mais?
Vamos falar aqui de um personagem bem ruim. Esse é bem ruim mesmo. Pra você ter ideia, a passiva de 4 estrelas dele só dá aumento de dano nele. Então, não tem. Nunca os foi meta, nunca foi utilizado em time nenhum. Foi um personagem C17 que foi implementado e esquecido na mesma hora. Então, com certeza, diferente do Gogeta 4 que foi por muito tempo utilizado e tal, Vegeta God nunca foi. Ninguém nunca usou esse aqui. Se pegaram e colocaram no time, era porque era uma conta fake, uma subconta, mas no time principal nenhum, ele nunca entrou em time nenhum. Vamos falar de quem mais aqui? Olha, vamos falar aqui de um personagem que chama muita atenção, né? Goku PF. Algumas pessoas consideram ele S. E eu diria que ele já foi considerado meta, já foi considerado bastante forte. Ele tem um dano legal, tem controle na ultimate dele, bate nos 6 inimigos, tem silencing, tem muita coisa para usar. Ele é um personagem que tá sempre. Desculpa. Tá ainda, se não me engano, nos benefícios de VIP, se não me engano, até os 7 ou 10. Se você faz recargas, ele tá lá como prêmio, então você conseguiria colocar ele 7 estrelas, colocar ele com arma, colocar com badge, ring. Então, conseguia upar ele bem. Eu acho que por esse motivo ele brilhou tanto, porque todo mundo que fazia qualquer tipo de recarga para qualquer tipo de evento pegava ele consequentemente e upava ele logo no começo de serve e tal. Então havia um investimento grande de recursos para ele ser sempre forte, mas admito que hoje em dia não é tão forte. Se você tiver feito algum tipo de recarga e pegar ele cedo, ele pode ser bom e durar no time por muito tempo, mas eu não recomendaria você usar uma caixa de seletora de C17 para pegar ele. Se você não fez recarga, se você não está investindo tanto no jogo assim, só jogando free mesmo, ou então um evento ou outro fazendo uma recargazinha de 60 diamantes, dá 5 reais, alguma coisa assim. Não foca nele. Ele ainda é bom, melhor do que os outros aqui na categoria B e tal. Não é melhor do que o Black Freeze, mas dá para usar no time. Se você pegar cedo no servidor, ajuda bastante. Ele consegue ter revive, então você vai utilizar bastante dos efeitos que ele tem para dar, mas né, não entra em categoria S, não entra em categoria B. Ele é melhor do que a categoria B, sem dúvidas, mas diria então que ele fica na categoria A. Vamos ver aqui o que tem aqui embaixo mais que a gente pode falar. Um personagem que eu gosto, Majin Vegeta. Infelizmente, ele sofre do mesmo efeito que é o efeito Godita. Ele também, junto com o Godita, por ser personagem skill, os dois aqui tinha passivas de dano de ultimate na árvore de talentos. Então conseguiam dar bastante dano. Eles tinham os efeitos de confusão, fazendo que os personagens inimigos se batessem entre si. Então o Infinity Balance do cara ia começar a bater no aliado depois que ele usava a Ultimate. Só que aquela coisa hoje, atualmente, no primeiro e segundo turno, todo mundo é imune a controle. Não tem um time nenhum que ele consiga se encaixar. Bom que é dano de graça em começo de server. Se não me engano, daí eu acho que é 3 estrelas e tal. Mas não vale a pena nem usar ele mais. É melhor do que o God, o Vegeta God, sem dúvida, mas não dá para usar, infelizmente. Na nossa comunidade, a gente tinha um Madin Reinaldo lá, um cara que sempre fez, ele tem sites com reviews e tal, e o meme era sempre que ele parecia esse Madin Vegeta. Então, só fica a parte icônica mesmo, mas ele não vale a pena usar hoje em dia. Que mais?
Jiren, Sirius, Mode. Mesma coisa, ele chegou próximo da época do Vegeta Blue, então foi um dos primeiros também C17. Por muito tempo também foi no rank S, por ser um dos únicos C17, então atributos dele sempre foram melhor do que C16. Ele faz parte do combo Jiren, então você upar ele, você podia usar o Jiren com o combo Jiren, então ficava muito bom o poder do time. Ele tem um dano único muito forte, não chega a bater igual a Keio, que a Keio ainda foca back, ele só foca front. Então, infelizmente, ele perde nesse atributo para a Keio. Não tem tantos buffs assim, não tem soul nenhuma. Então, ele tá no rank B. É melhor do que o Vegito? Não. A passiva do Vegito de durar, ser tanque, é melhor do que você ter esse Jiren. É melhor do que o Camber? Não. Melhor do que o Vegeta? Melhor do que o Freeza? Não. Eu diria que ele é na categoria B aqui, lá embaixo. Dá pra usar ele com o Vegeta, o Vegito 4, pra poder dar dano maior se você tiver no céu, no guild e tal, mas não. Ele é um pouquinho melhor do que o Vegeta. Tem mais utilidade. Vamos lá. Um personagem que é dado no ranking de poder em servidores novos. Broly 4. Broly 4 ele tem uma passiva que quando você o time inteiro é de C17, ele vai ganhando mais e mais buffs para ele. Ele aumenta a cura do seu time. Se você pegar no ranking de poder no começo de server e conseguir combar com o Gotenks 4, eu diria que é um dos combos que no começo dura bastante. É bastante tanque, é bastante cura. Ele aumenta a cura recebida dos seus aliados. O Gotenks 4 vai acabar consequentemente curando mais. Então daria para usar com os dois no começo de server S, mas conforme você vai pegando personagens mais novos, ele vai acabar saindo em algum momento. É melhor do que o Goku PF? Não, não é. Ele não tem muito dano muito forte. É mesmo mais para status e buff de cura mesmo. Diria que está na categoria B aqui. Dá para poder usar. Principalmente quanto mais server for e você tiver, ele ajuda bastante. Passivas dele são legais. Vamos lá, vamos dar uma olhada agora no combo Vegeta. Combo Vegeta com amuleto. Já foi rank S. Sem amuleto, não vale nem a pena. Combo Vegeta, como você usa o Evo durante essa época, ele foi bastante usado. Mas hoje em dia você não vê ninguém usando. Não tem passivas fortes, não tem muito dano, não tem tanque demais. Ele só era bom porque com o amuleto, que inclusive assim que veio o amuleto dele estava bugado, não estava funcionando, então muita gente se decepcionou mais ainda que o amuleto dele fazia o que o Whis acabou fazendo na sua passiva, o amuleto do combo Vegeta faz, que é tirar a rage inicial no começo da partida dos inimigos. Mas ainda assim demorou para poder ser ativado, acabou que caiu no esquecimento e hoje em dia não vale nem a pena. É melhor do que esses outros aqui, mas não vale a pena você focar nele. Não tem nenhuma utilidade atualmente. Um combo que eu gostei. Admito que eu sou fã do 17, do Android 17. Ele saiu na época da eleição de Bolsonaro e tal, então virou um meme também na comunidade, todo mundo sacaneando. Mas hoje em dia, sei lá, não tá. Ele tem umas passivas legais, dá um dano legal. Você é um personagem combo, tem sempre mais status que todo mundo. Mas não é nada excepcional. Eu gostava, usei por um bom tempo Infinity Zanos, combo Jiren e combo 17. Mas foi muito mais por poder usar esses três combos do que os três combos são fortes juntos, nada do tipo. Broly Over. Broly Over se iguala aqui ao
ao Jiren. É um personagem de dano único legal, tem um burn legal, quando o cara tá com burn, o seu dano é aumentado, mas não tem nada demais hoje em dia para você. Vou pegar o Broliouve para usar no time. Não, não compensa. É muito melhor você focar nos personagens atuais, mais recentes. Personagem meme que tem a Bomba de Natal. A Bomba de Natal, por incrível que pareça, por ser meme e o caralho, ela já foi Rank S. Ela já teve o seu meta de time de Light com o Camber e o Vegeta Evo, e ela curava o que não tinha mais tamanho. A gente ainda não tinha o Gotenks 4, então a cura dela no time inteiro era grande pra caramba. E ela ainda tem o estado de imunidade a dano, invulnerabilidade, que foi logo no começo, então esqueceram que não podia dar um buff tão grande para um personagem só. A habilidade de invulnerabilidade dela estava procando todos os turnos em vez de uma vez por partida. Então, se você não tivesse dano suficiente para poder dar um one shot nela, ela baixava um pouquinho de vida e ficava invulnerável por 2 turnos. E quando acabava esses 2 turnos, ela tinha curado bastante. Aí você batia de novo, você não matou de uma vez, ela ganhava vulnerabilidade de novo. Já cheguei a ter partidas que iam até turno 20 e acabavam sem ninguém, porque ficava somente ela e ela contra ela, né? Os dois times usando ela, batendo uma na outra e não conseguia matar por causa da invulnerabilidade de dano que ela tinha. Mas hoje em dia a gente cai naquela velha negócio. É melhor do que o rank C aqui de alguma atividade, mas difícil. Você tem que montar um time focado para ter ela. E hoje em dia o Gotenks 4 faz muito melhor o que ela faz. Então perdeu esse cargozinho aí. Vamos falar do Mira. Mira chegou no tempo que eu estava afastado do jogo e acabou que eu não peguei o meta Mira, mas ele tem muitos efeitos. A passiva dele é chata pra caramba de ler, porque tem muito texto, faz muita coisa, deixa o time inteiro mais tanque, mais dano, mais tudo. Diria que ainda dá para usar hoje em dia. É melhor do que o combo BF. Para a categoria de suporte para o time inteiro, é melhor do que a Kayle. É melhor do que a Kayle. Mas é difícil você comparar os dois, porque a Kayle dá um dano muito essencial, enquanto o outro dá um suporte muito essencial. Então eu vou colocar um pouco abaixo da Kayle. Vamos lá. Aproveitar que a gente está falando do Dragon Ball Heroes, vamos falar da Toa. Combada com mira é bom. Sem mira é ruim. Pode até ser um pouquinho melhor do que o time do Evo com o Camber, mas se você botar os dois juntos, fica bom. Sem, não vale a pena muito não. Não tem nada de excepcional nela somente, mas quando ela tá com mira, os dois se complementam bem. Vamos lá. Golden Cooler. Golden Cooler teve sua fase de brilho, teve um pouquinho de meta, não durou, sei lá, 3. Acho que não durou um mês esse meta do Golden Cooler. Inclusive a gente tem o Euclides lá no grupo, usou esse meta assim que lançou, se eu não me engano. É um personagem da categoria Fighter, tinha bastante dano. Excepcionalmente, mais ainda, quando ele conseguia ativar a passiva dele bem, que ele dava um acúmulo de 50% de dano adicional, né? Então chegou a pegar esse meta aqui de ser um one shot. Hoje em dia não dá para usar ele, não tem como você focar ele para ser o seu dano. Ele não tem muitas passivas para o time, para ajudar o time, ou então é somente dano e dano bruto. Ele rouba
50% da redução de dano do inimigo para ele. Então, cada vez que você usa o Ultimate, você deixa um inimigo muito fraco e aumenta a sua sobrevivência. Então, você fica muito tanque. Dá para usar? É melhor do que o Vegeta. Dá para usar. Dá para usar. Dá para usar ele. Que mais? Vamos de Android. Android 18 Bikini. Ela foi bastante usada durante o meta do Gohan Saiyaman. Android 18 combava os dois com talvez ainda um Golden Freeza, personagem C16. Mas por quê? Porque essas três passivas de 4 Souls, do Fire, Dark, Light e Brave, deixava o time inteiro muito tanque. E você ainda podia usar 3 Light com a passiva do Evo, mais a Android 18 com a passiva do 4 Souls com Evo. Valia muito a pena. Se você não tivesse o Camber para poder usar nesse time, valia a pena. Valia a pena, mas não vale mais. Ainda assim é melhor do que à toa. Tem um dano legal, com a arma ela dá um dano destruidor. Muito boa. Ainda daria para usar hoje se não fosse a quantidade de passivas e tals que não precisam da 4 Souls para poder ativar. A dela precisa, então isso vira uma limitação que não dá para poder usar em muitos times, porque os personagens mais novos, o Spark e tal, não tem uma categoria, não tem uma categoria Light, não tem a categoria Dark, essas coisas. Nossa, que ainda tem bastante personagem aqui. Um personagem que nunca prestou, por isso que eles tiveram que fazer outro, que foi esse Gogeta Blue. Saiu na época do filme e tal, e depois ninguém lembra. Esse primeiro Gogeta aqui não dá dano, não faz nada. Na verdade, um cara do meu servidor, que inclusive parou de jogar e tal, upou ele pra caramba. Dava até um pouquinho de dor de cabeça pra mim. Mas depois disso que ele parou de investir nele e viu que tudo que ele investiu nele tinha que multiplicar por 20 para valer o que um Goku BF faz. Então, acabou que não durou muito, não. Diria que está na categoria C aqui, um personagem que falhou. Não faz nada de utilidade, não tem valor nenhum mesmo. Diferente do seu Godito novo, que por incrível que pareça, não está na categoria A, mas está bem perto. Tem um dano legal, umas passivas boazinhas, dá para usar mesmo. Que mais? Eu não quero focar em uma categoria específica, mas vamos de Goku Rosé. Goku Rosé é um dos personagens recentes, combado com a Soul do Saiyajin, é muito forte. Se você não tiver muitos personagens Sparking para poder fazer com Bardock, fazer o Bardock, Goku Rosé, Kale e o Camber Super Saiyajin 3, fica muito forte. Esses 4 aqui, se você tiver depois um outro personagem Saiyajin para poder combar com SP e tal, com o Gotenks 4 e tal, fica muito forte. E esses dois juntos aqui são um combo muito legal. O Goku Rosé diminui a chance de reviver do inimigo e aumenta a dos personagens do atributo ataque do seu aliado. Não só dele, mas do seu time inteiro. Então, esse combo de Goku Rosé, Camber, Bardock e Kale, e você completa com Gotenks 4 para tanque, né? E um Spark Gohan Beast, Vegeta Ego, fica excepcional. Excepcional mesmo. Muito forte mesmo. Muito bom. Muito bom. Que mais? Um personagem que falhou. Esse Super Bull aqui também é um personagem que nunca entrou em categoria nenhuma, nunca entrou em time nenhum. É da categoria Darkness, que nunca teve meta fora o Gogeta 4.
Infelizmente, nunca deu certo, ninguém nunca usou esse personagem. Eu cheguei a teorizar algum time com ele, mas não valia a pena o investimento que ia ter que fazer em um monte de personagem Darkness para poder alinhar com ele. Não vale a pena. Vamos falar aqui do Fuzeres Amazon. Faz parte do Infinity Combo. Então, para você ter um Infinity Combo forte, você precisa upar um Fuzeres Amazon para deixar o seu time mais forte. Ele, da categoria Fire, tem um dano legal. Com o amuleto dele, que dá 80% de dano crítico, fica muito forte. Mas não tem passivas assim excepcionais. Como foi lançado muito tempo atrás, é mais da época do Vegito e do Jiren. Quem pegou no comecinho, como eu, aproveitou bastante, que ele tinha como ser abusado dos danos dele, da passiva dele de reduzir o ataque inimigo e tal. Mas hoje em dia não dá para usar muito não. O Gogeta aqui é muito melhor, o Whis é melhor, o Golden é melhor, mas eu acho que daqui para frente ele ainda dá para ser usado. Não, 17 com certeza está mais do que isso aqui. A gente vai depois dar uma reorganizada aqui na ordem e tal, para poder dar uma equilibrada. O vídeo tá longo, né? Mas são 75 personagens para a gente analisar. Android 17 faz parte, né, do combo do 17. Em si, não vale muito a pena, mas se você pegar o amuleto dele, dá uma diferença absurda. O amuleto dele dá 100% de reflect do dano tomado. Então, coisa que acho que o Gotenks 4 demora umas 2 ults para poder pegar 100% de reflect. O amuleto dele sozinho dá 100% de reflect. Muito bom isso. Falando em reflect, vamos falar do Piccolo. Um personagem melhor do que o 17. Acho que dá para botar a categoria A ele. Melhor do que o BF, com certeza. Tá com um reflect maravilhoso. Uma passiva de tanque dele muito legal. Se não me engano, tá tendo evento de pegar o amuleto dele. E tá no Trezuri também, né? Não, o Trezuri foi outro evento. Ah, tá tendo o Prize Pool dele. É um personagem muito tanque, muito legal. Comba bem com o Gotenks 4. E com passivas de tanque atualmente, eu diria que ele é um dos melhores tanques que tem. Depois do Gotenks 4, daria para poder usar ele como meta de tanque. Mas vamos deixar ele na categoria A, melhor do que aquele. Ele consegue tancar bem e dá um reflect muito gostosinho. Reflect legal da porra. Future Trunks Shord, ele quando tava com a passiva de freeze, tava chato pra porra. Muita gente estava usando ele porque junto com o Mecha Freeza, eles dois, você praticamente não deixava o inimigo jogar. Que o personagem que o Mecha dava mecânico, estado mecânico, os outros o Trunks deixava congelado. Então, muito controle. Pena que hoje em dia não vale muito a pena, porque dos personagens novos, praticamente todos têm imunidade a controle no primeiro e segundo turno, fazendo que a partir do terceiro turno ele já não vale mais nada. Ele já morreu, já acabou a partida. A maioria das lutas hoje demora no máximo 3, 4 turnos, no máximo. Não dá para usar mais. Que mais? Esse BIOS sofre do mesmo problema do Gogeta. Lançaram praticamente juntos esses dois aqui e tem praticamente a mesma passiva. Inclusive fizeram meme na época que os dois causaram o mesmo efeito. Depois de dar ultimate, se você não matar o inimigo, você causa
que o inimigo fique no estado de invulnerável por um turno. Então, como meta hoje não é mais de um shot com uma só habilidade, não dá para poder a gente considerar esses dois. Um personagem que eu usei por um bom tempo, Android 21. Android 21 surgiu antes do Whis e ela tinha a passiva de tirar a ultimate, tirar rage dos inimigos. Não da mesma forma de assim que começa, mas quando você começava a encaixar os ultimates delas, você praticamente inutilizava as ultimates dos inimigos. Muito bom. Diria que se tornou A, mas hoje em dia não tá lá essas coisas todas não. Buma. Buma de biquíni. Buma de biquíni, por incrível que pareça, é um personagem bom. Não é melhor do que um Black Freeze, recente Spark, mas é bom. Tem umas passivas legais. Eu tenho um vídeo para poder sair dela mais para frente. Já gravei e tal, mas ainda precisa editar um pouquinho. É um personagem bom, tem umas passivas legais, bate legalzinho. É melhor do que o BF, com certeza. Como Bills é o primeiro combo que tem passivas de combo. Então ele com Infinity Zamasu tem passiva deles dois juntos. É o primeiro combo que usa o topo God, topo normal, e se eu não me engano, o Bills, né? Não. Ixi, agora deu branco. BIOS C17, é isso. É porque nessa imagem aqui fica parecendo que é o BIOS C16. É o BIOS C17, Topo God C17 e Champa. O que faz esse combo ser um pouco diferente. Diferente de todos os outros combos que a gente teve aqui, ele tem dois personagens C17 nele. Isso faz com que ele consiga ter um poder maior do que o Infinity Zalas. Se você upar na mesma proporção, o Combo Bills tem um pouquinho de vantagem e consegue ter mais poder, por ter mais personagens C17 nele. Eu diria que tem umas passivas legais, é bom, dá para usar ainda hoje, é melhor até do que o Combo Infinity. É bom. É bom. O que mais que a gente tem aqui para poder falar? Topo God tá no Combo Bills, mas não tem utilidade nenhuma. Não dá, não dá. Nunca teve brilho nem nada. Não dá para usar. O que mais? Demon, o dragão de uma estrela. Tá. Ele foi bem utilizado na época do Evo e do Camber. Era disparado um dos melhores tanques da época, porque ele começava a dar dano sendo tanque. E com certeza melhor do que o Verito ele já foi. Mas hoje eu acho que não tá mais não. Ele tá melhor do que o Camber e do que o Evo aqui, mas não é uma coisa que vai ser recomendado você focar nesse tanque. Entende? O tanque, o God Piccolo aqui, que é melhor com certeza, o Google Tanks 4, que é essencial. Então, os personagens light hoje em dia estão sofrendo muito com relação a isso, né? Eles não têm um brilho mais. Que é quando os personagens tanque estão em destaque, fica um clima muito ruim, um meta muito ruim. Porque você não ganha porque você dá dano e tal, você tem habilidade e tal. É só quem tanca mais. Isso fica um saco. Todo mundo começa a colocar tanque no time. Vamos para esses dois aqui. Fusion Zamasu e Fusé Zamasu do Dragon Ball Heroes. Nunca foram usados. Esse daqui eu já vi um bem upado. Tem um dano legal, mas nunca vai durar. Nunca vai dar para dizer que presta, não. Mesma coisa esse Time Hit aqui. Esse Time Hit ainda até presta um pouquinho. Tem umas habilidades legalzinhas dele.
chegou numa época ruim, eu diria, ele. Caba, personagem novo, com passiva roubada, é bem forte, bem forte. Combo do BF, ele fica melhor do que o próprio BF. Por ser um personagem de combo e ter muito mais atributos, né, em si, tem uma jogabilidade melhor. Eu nunca consegui upar o meu para poder ter ele upado, porque eu nunca tinha upado o Goku God e eu achava um desperdício. O Goku 4 eu usei bastante quando lançou e tal, foi um dos melhores tanques, porque ele usava junto com o Vegito. Então os dois têm umas passivas bastante similares, os dois ficam cada vez mais tanques a cada vez que usa a ultimate deles, então eles, se durasse muito tempo, ninguém parava. Então nunca usei esse combo, mas dá para poder dizer que ele é melhor do que o BF. O que mais? Aí vem a derrotada desse Kamba Macacão. Personagem Fire, infelizmente, sofre nesse jogo, porque não consegue ter um time que ele brilhe. É só ruim mesmo. Apesar que se você conseguisse botar um time com 6 Dark, ele ia ficar muito forte, mas um time com 6 Dark você perde tanta coisa que não dá para usar. Não dá para usar mesmo. Goku Patrol também nunca brilhou, nunca teve utilidade, não faz nada de excepcional, é tudo merda, né? Tudo mediano. Nunca vai durar mesmo. Já que a gente falou do Super Bull, vamos falar do Super Ubi. Foi um dos personagens mais esperados, porque ele tinha sido implementado como personagem C13. Você conseguia farmar, mas não conseguia abrir. Dizia onde capturar ele, mas não dava para poder pegar. Até que eles introduziram no jogo. E é um personagem bom. É um bom tanque. Eu usei por um período. É bom. Não é tão bom quanto o Kaba, mas dá para poder usar. É um bom personagem tanque. Diria que o meta não suporta ele, porque o meta está mais focado em personagem de dano. Dano. E ele é para ser tanque. Então, infelizmente ele está aqui. Eu gostaria que ele tivesse mais para cima, mas ele vai ficar aqui no ar. Tite de Natal. Já usei. Já usaram contra mim. É chato jogar contra ela. Ela tem uns efeitos meio estranhos e tal, de passivas diferentes. Mas não chama atenção não. Dá pra poder botar aqui melhor do que o topozinho e aqui embaixo. Nada demais. Goku 3. Uma bosta. Não faz nada. Não compensa. Kefla. Eu tenho um mod da Kefla. Demorei pra caramba pra poder pegar ela. Faltava ela pra poder ativar um monte de passiva de personagens C17, C16. E quando eu peguei, 2 semanas depois ela veio de free praticamente. No GP, naquele grupo por Chase, né? E não é boa, tanto que é legal, mas teve o seu meta um pouco antes desse combo do Goku Jeta e do Bills. Eu queria ter usado nessa época, que dava para poder usar bem, mas é melhor do que o Bull, sei lá, do que assim tá bom. Tapion, também usei, combava com esse combo do Evo, foi um dos tanques que estava junto nesse time de Evo e tal. Só por ser light, tem um reflect legalzinho também, umas passivas boas, tanca, mas nada demais. Esse daqui é um personagem que eu queria montar um time com ele. E eu acho que ele tem potencial. A passiva dele são passivas legais, focadas em dano, mas nunca vi alguém upando usando ele mesmo. Tem tudo para dar certo esse personagem, mas nada chama assim. Foca nele.
Foca nele que vai dar bom. Não mesmo. Esse Goku Rosé dá pra usar, principalmente em servers novos, ele vem com certa frequência. Dá pra usar no começo de jogo com no rank de poder, combando com o Broly. É um bom personagem. Nada de traga ele pro ar, mas começo de server ele é bom. Começo de server dá pra poder pegar e upar ele legalzinho. Que mais? Master Roshi é um dos personagens novos, mas não chama atenção, não faz nada diferente. Goku já foi melhor. Diria que hoje é só melhor do que o Goku. Eu não, tem um dano legal, tem um taunt. Na verdade é mesmo, ele tem taunt, né? Não dá pra poder botar ele aqui em cima. Melhor do que o outro, não. Mas dá pra usar ainda. O taunt dele pode pegar, por exemplo, no Infinity Zamasu. Se ele der taunt no Infinity Zamasu, e quando o Infinity Zamasu usar Ultimate, não vai bater no time inteiro, vai só dar dano nele. Então é um bom personagem para poder controlar esses inimigos dessa forma. Moro, personagem light, passiva melhor, uma versão melhorada do Evo, com passivas light melhor do que a maioria aqui. Melhor do que esses dois e melhor até do que o 17. O 17 só tá aqui em cima por causa do amuleto. Se não fosse o amuleto, ele estaria quase lá embaixo. Que mais? Esse Gohan tem um dano muito legal. Dá pra dizer que é melhor do que a maioria desses outros aqui. Tem um pouco de dificuldade nas passivas, mas é uma passiva forte para ele, somente ele. Causa um dano legal, menos do que a Keio, mas um dano legal. Dá para colocar ele aqui no ar. E aqui agora começa a vir uns personagens meio complicado. Esse funcionou, o Pai Gohan funcionou na mesma época, na época do Mecha Freeza e do Trunks, com a passiva do Evo. Nada de muito grave. Metal Cooler hoje em dia não dá para usar. Não dá para usar. Tem uma passiva legal de Burning. Quando o inimigo está com Burning, ele causa mais dano, mas hoje em dia ninguém mais causa Burning. Só ele praticamente. E o Broly que está aqui em cima. Nada demais. Mystic Gohan também, infelizmente, bom personagem, mas não faz muito nada. Futuri Gohan também não tá tão bem das pernas assim. Nova Cheron tem potencial. Ainda não consegui ver um bem upado para poder dizer assim o que me chama a atenção, mas é melhor do que a média. Tá no ranquear com certeza. Daria para poder estar assim. É um personagem diferente. Tem um dano muito legal, umas passivas diferentes, mas só isso mesmo. Granular, tá? Como um personagem recente, tem umas passivas estranhas e boa, mas é melhor do que o combo BF, com certeza. Não tá tão acima assim. Admito que o Hearts pode ser usado. Céu Perfeito também, nada demais. Launch, nem. Quer dizer, dá pra poder botar lá no B. Dispo, não brilha em lugar nenhum. E Bumba, Dia dos Namorados, também não brilha em lugar nenhum. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho só pra poder a gente ver. O vídeo tá longo pra caralho, mas vamos lá. Gotenks 4, com certeza o melhor personagem, essencial em todos os times que você fizer. Precisa ter o Gotenks 4. Vegito Ego é muito forte.
muita passiva boa, passiva de dragão, passiva pro time, deixa o time mais tanque, deixa o time não tomar dano acima de 20% do HP máximo. Então, também excepcional. Eu, por preferência desses outros Sparking aqui, eu boto o Vegito, mas talvez esse Vegeta aqui seja melhor. Isso aqui é muito mais a preferência, colocar o Vegito tão acima, mas esse daqui já tem vídeo no canal. É muito forte, muito bom, tem umas passivas muito boas. Aí vem Vegito, Gohan Beast, Goku, diria que é talvez o desses Sparking é o pior, mas ainda assim é bom. É muito melhor do que os outros personagens que estão aqui. É muito bom. Ignorar, se não me engano, 80% do dano de dragões é muito forte. Mas só isso mesmo. Bardo aqui. Atualmente eu diria que é a passiva mais forte para dano. Muito forte. É muito status mesmo, muito dano. Vem os combos. Dá para poder descer eles. Dá para poder descer. Eu diria que o combo build é um pouquinho melhor. Esses três aqui combinam super bem. Bardock, o Rosé 3 e o Camber 3. Aí daria para poder colocar os combos aqui. Os combos não são essenciais no time. São só um plus, um pouquinho a mais, porque trazem uma quantidade de status absurdos, né? Aí vem na categoria A. Eu diria que o Piccolo é o melhor tanque, mais essencial do que a própria Kayle. A Kayle tá aqui, mas combada no Bardock, no time do Bardock, dá para poder colocar ela aqui em cima. Ela com a passiva do Bardock dá mais dano, ela vira um monstro. Dá para poder colocar ela aqui acima do Piccolo. O Mira dá para usar, mas é pior do que o Black. O Black ainda está muito mais no hype de todo mundo ter pego ele recente. Tá colocando em qualquer time e não é assim. Tem um time certinho que eu acho que ele vai brilhar, que é um personagem skill. Talvez combando com Infinity Zamasu e outros personagens skill, ele fique muito melhor do que dentro da meta de só Sparking colocar junto. Na categoria A, ele Black Freeza tá aqui, só tá pior do que o Piccolo. Não, aí é covardia. Deixa ele como o melhor do A mesmo. Piccolo como o melhor tanque, depois do Gotenks 4. Mira como a melhor passiva que tem de toda a categoria aqui, com certeza é a melhor passiva. Passiva do Kaba é recente, vale a pena. Passiva do Ubi deixa o time todo mais tanque. Dano, bastante dano, bastante dano. Um suporte legal pro time. Um dano legal. Combo Goku BF. Tá melhor do que o BF. Android 21, boa. O Future Trunks God, ele tá no B ou ele tá no A? E eu vou descer ele pro B. Eu vejo potencial nele, mas não consigo ver ninguém focando nele. Depois vem o Moro. O Moro pode ser o melhor tanque da categoria B, com certeza. Com o time todo mais com o Evo, talvez, ou então com outros personagens light, ele sobressai bastante. De novo, o Android 17 está aqui em cima se ele tiver com amuleto. Sem amuleto ele cai bastante. Talvez, sei lá, aqui acima do Topo God só. Mas com amuleto ele tem 100% de reflexo, ajuda bastante. Ele tem as passivas dele e dano legal. Então o reflexo é só mesmo realmente um bônus muito interessante para ter. Começo de serve no campeonato de poder, você ganha o Broly, então é um personagem que começo de serve chama muita atenção, você não vai ter muitos C17, você não vai ter tantos assim, mas a cura dele é uma cura importante no começo, dá bastante dano também, dá bastante buff para ele, né? Mas ainda assim fica bom, dá para poder fazer como personagem principal no começo tranquilamente. Nas 3 semanas eu acho que na primeira semana depois que acaba o Broly, vem o Goku Rosé. É um bom personagem. Talvez não é melhor do que o Combo Jiren, mas é bom.
é melhor do que o combo 17. O combo 17 não brilha tanto assim, não. Mas é um bom combo, mas não chega a ser melhor do que ele, eu acho. Gogeta Sirius Mode. Dá para poder colocar acima do combo 17. Goku PF. Dá para deixar ele aí. O Whis perdeu o meta dele, né? De redução de rage dos inimigos. Não vale tanta pena assim atualmente. Golden Cooler já foi bom. Hoje, com um personagem que tira 50% da redução de dano na Ultimate, faz com que praticamente o cara morra no próximo ataque de outro personagem seu. Então, é um debuff muito bom e muito forte, que além de tirar do cara, ele dá pra ele, então ele se torna mais tanque. Android 18 causa um dano legal, tem as 4 souls, deixa o time mais tanque. Eu diria que a único ruim dela é que colocar as 4 souls hoje em dia é um pouco complicado. Tem poucos personagens Dark que são bons. Vegeta Blue, um dos melhores tanques, com certeza está aqui. Você vê que daqui para trás não tem nenhum tanque, até o Vegeta. Então, um Moro seria o melhor da categoria B, e seguido do Vegeta. Fusel Zamasu. Ele cai um pouquinho aqui. Cai, com certeza. É melhor do que o Jiren. Esses três aqui saíram bem próximos, então dá para colocar eles próximos. Depois, Toa. Só por causa do Mira, o combo eles dois, eu acho que dá pra poder deixar eles aí mesmo. Master Roshi é um personagem light legalzinho. O Demon é um pouco melhor. Camber, passiva dele é boa, dá pra poder usar passiva de Fire, passiva de Light, passiva de tal. Então dá pra poder deixar ele aí. Tapion, esses daqui são os Light que foram meta por muito tempo. Tapion, Pycon, Combo Evo, que é o combo dele que com os outros defesa vale a pena. Um pouquinho de água aqui que tá foda. Mecha Freeza com o mecânico era muito forte. E o Trunks com o congelar era muito forte. Como todo mundo agora tem o seu imunidade nos 2 primeiros turnos, não vale muito a pena. Aí vem esses 3 personagens de dano e tal. Bulma, ou Titi Natal. Ela cai um pouquinho. A Bulma Natal é melhor. Topo God não faz nada. Gohan Místico não encaixa muito bem com nada. Futuro Gohan também. Heart, Cell, Launch, Dispo e Bulma Valentine. Infelizmente, nada. Não consegue aproveitar muita coisa deles. Quase nada. Na categoria C, Vegeta 4 é mesmo só pra Cell, por causa dos buffs de personagens Fire, ele fica forte. Time Skip não é muita coisa, não dá pra usar, não dá pra colocar. Não encaixa em praticamente nenhum time mesmo. Esse Gogeta é o Gogeta inútil. Eu acho que dá pra poder jogar ele até aqui pra baixo. Aí vem, não vale a pena você ter no time. Atualmente esses aqui são os que eu tenho mais certeza. Combo Vegeta não vale a pena. Bios não vale a pena. Gogeta 4 não vale a pena. Majin Vegeta não vale a pena. Kefla, Metal Cooler, Super Bull, Fusion. Esses aqui, inclusive, deve poder botar lá para trás. Não vale mesmo. Camber, Macaco, Time Patrol, Goku 3. E aqui termina como o pior C17. É esse Vegeta aí, código. Pior. Não tem passiva nenhuma, não faz nada, só bate e morre. Só mesmo. Bom, pessoal, esse foi o review, o tier list dos personagens C17.
Falei bastante, porque até com um garganta um pouquinho ruim, mas a gente cobriu tudo que dava para poder cobrir. Diria que o prêmio de melhor C17 disparado é o Gotenks 4. Os outros podem até fazer mais coisas, mas o Gotenks 4 é essencial. O prêmio de pior C17 é do Vegeta God. É ruim demais mesmo, velho. Não dá pra você aproveitar ele para nenhum time. Nunca adorou, nunca fez nenhum time, nada. Esse aqui realmente é um personagem que nunca prestou pra nada. Algumas menções honrosas, né? Esse futuro aqui tem potencial, mas nunca vi ninguém dando. Android 21 eu usei bastante tempo, muito legal, muito divertido. Eu dava risada pra caralho porque quebrava a sinergia do inimigo e tal. E vamos montar rapidamente aqui, que a gente já está quase 1h30 de vídeo, mas rapidamente o time perfeito. Você tem dinheiro ilimitado, eu diria. Gotenks 4, Bardock, Gohan Beast, Vegito, Ultra Vegito. Aí na verdade vamos lá. Gotenks 4, Vegeta Ego, Vegeta Valentine, Ultra Vegito, Bardock e Gohan Beast. Eu só pulava esse daqui. Ficava esse top 6 aqui. Tanque pra caramba, dano pra caramba, tudo faz muito. De todos, realmente seria esse top 6 aqui. Se você não tiver os Spark, aí você pode usar esses 4 com o Gotenks 4. E aí, um dos Spark aqui, se você pegar, vale a pena. Ou dá pra poder botar, sei lá, um Gohan ou um Kaba. Só para poder fechar a passiva de 6 Saiyajins. Beleza? Vou ficando por aqui. Desse vídeo deu trabalho, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, comentar aí embaixo. Vou colocar o link dessa tier list aí embaixo. Qualquer coisa vocês entram no nosso grupo e comenta se concorda. Algum desses aqui que eu comentei você não gostou. Estou aberto aqui, estou fazendo só para poder a gente conversar e se divertir. Não quero criar rixa com ninguém. Se você tem uma opinião diferente, fique tranquilo, pode discordar. Gostaria que você comentasse por que você não gosta, algo que você não concorda, mas não vamos brigar por isso, beleza? Por hoje é só. Tchau, tchau, pessoal.